Estou aqui com Geraldo Borges, um dos pioneiros dos festivais aqui no Vale do Araguaia, e vai contar para a gente sobre um pouco da história dos festivais aqui na nossa região. Odin, como que começou essa questão dos festivais aqui na nossa região aqui? Olha, primeiramente, bom dia. É uma satisfação muito grande, Wes, poder receber você aqui dentro do meu lar, dentro da minha casa. E tentarei ser o mais honesto possível dentro das histórias, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de resgatar história, porque não existe passado e não existe presente sem uma grande história. A musicalidade aconteceu comigo na década de 80 para 81, quando vim a participar do primeiro festival na minha vida. Até eu comentei com você agora há pouco, né? Que foi um incentivo de uma aposta também com meu irmão, e que me lembra muito bem. E a canção da época foi uma música da Nazaré Pereira, Riacho do Navio, que estava plenamente estourada em todas as rádios nacionais. E naquela época, assim, eu não tinha muita experiência até mesmo com shows, mas ali brotava dentro de mim, naquela época, essa vontade de cantar, esse prazer de estar no palco. Porque o palco, para mim, apesar que já tem tempo que eu parei, estacionei, parei, mas naquela época, até 15 anos atrás, a musicalidade para mim era o alimento do meu espírito, da minha alma, do meu corpo, né? E esse festival aconteceu na cidade de Goiás, com o nome de Arte Som. Eu lembro ainda como hoje que foi um festival muito divulgado, com muitos nomes nacionais de várias regiões, não só de Goiás, mas do Tocantins, e foi maravilhoso. A banda que tocou na época era a banda Ciclone, e pela época era uma das melhores bandas musical que tinha no estado de Goiás, né? E eu tive a honra do primeiro festival que participei ficar em terceiro lugar com a música de Nazaré Pereira, no meio de 38 concorrentes de quase todas as cidades do estado de Goiás. E estava ali representando o Faina. Isso foi que ano, Geraldo? Na década de 80, na década de 80, a princípio de junho a julho. Eu não lembro detalhe, porque o tempo se passou, né? Mas é mais ou menos nessa situação. Mais ou menos assim, 82, 81? Não, de 80 a 81. Ah, sim. Porque quando foi em 82, nesse mesmo festival retornando a Goiás, com o nome de Arte e Som também, eu tive a honra de cantar uma música do Fagner e fiquei em primeiro lugar, que, que foi a canção Quiriri, uma canção do Fagner. Certo. Esse festival em Goiás, ele foi o primeiro aqui na nossa região, aqui do Vale do Araguaia? Olha, o primeiro no Vale do aqui, assim, eu não posso te dizer Vale do Araguaia. O primeiro festival que eu participei foi em Goiás Velho. Depois, é, eu já comecei a entender de festival, assim, se interagir, entender. Veio um convite através do Arte e Som da cidade de Goiás, que tinha uma equipe de umas, que eu ainda me lembro, era Grêmio de Umas. O Grêmio de Umas tinha uma equipe nesse festival, onde que eles estavam indo em busca de intérprete de outras cidades para levar para esse grande evento que o Estado e o país conheceu. Para mim, hoje, te dizer, o maior festival dentro do estado de Goiás, mas não dentro do Vale do Araguaia, porque o Vale do Araguaia nos pertence de Goiás Velho para baixo. E já esse festival, o Grêmio de Umas, era realizado na cidade de Umas, certo? E aí eu fui participar também desse seguidamente, eu acho que um mês depois, 2 meses, sabe? Eu vivia dentro de festival. Era saindo do festival e chegando no outro. E sempre a gente fica. A coisa mais engraçada. Você quer saber onde vai ter festival naquela época? Você participava de um festival, você sabia de 2, 3 festivais. Ali você conversava com a turminha, se agendava e já arrumava a mochila para ir para os próximos festivais. Era mais ou menos nesse sentido.
Não tinha internet para acompanhar, né? Tinha que Não, ser não tinha essa tecnologia no toda que boca a nós temos. boca. Não, era no boca a boca, no pega carona, e assim a gente ia, sabe? No Fânia, Geraldo, qual que foi o primeiro festival que aconteceu aqui? Você lembra, mais ou menos? Olha, o primeiro festival, me lembro, o primeiro festival em Faina foi realizado no Salão Paroquial da Igreja aqui em Faina. Ele foi realizado, o primeiro foi realizado pelo Centro Cívico, da qual eu fazia parte também. Não participei desse festival, fiz algumas canções como convidado especial. E eu participava naquela época de um grupo de formandos e também do centro cívico da escola. Então a gente organizava festas, bailes para arrecadar dinheiro para estar investindo na escola, para estar comprando instrumentos musicais para a fanfarra da escola, uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Mas aí no decorrer dos outros anos, nós tivemos, gostaria até de citar, um grande amigo meu hoje, Lindomar Castilho. Lindomar Castilho é uma pessoa que eu respeito muito, de Itapuranga, e ele também emplacou o festival. Aí sim, o Lindomar Castilho de Itapuranga, saindo do Vale do São Patrício, emplacou o festival no Vale do Araguaia, porque ele tomou toda a região do Vale do Araguaia, fazendo bons festivais, com boas bandas, boas premiações naquela época, né? E eu era sempre o convidado de honra, certo? Para estar participando desses eventos. Ele chegou a realizar festival aqui também? Sim, sim, praticamente teve 20, 26, creio eu, 26, 28 mais ou menos, de festivais aqui dentro. No decorrer, falando sobre Faina, no decorrer de vários outros festivais que aconteceram aqui, eu tive a honra de trazer para Faina o GRIF, Grandes Revelações de Intérprete em Faina. Quero até lembrar que na época uma vereadora, não gostaria de citar o nome, mas uma vereadora naquela época, fazendo parte do plenário da Câmara, da bancada, quando eu levei o projeto à Câmara Municipal para que eles pudessem conhecer e sentir um pouquinho o que eu queria trazer para a Faina de cultura, de visão, de musicalidade, de poesia e muitas outras coisas, até mesmo conhecimento, a escolha da garota grife, que vinha representante de adolescentes de várias outras cidades, tinha que ter alguém cantando daquela cidade para ter a garota para ganhar, para concorrer o prêmio Garota Grife, né? E aí eu tive a surpresa dessa citada vereadora não concordar, que achava que Folha não merecia arcar com a arcadura tamanha daquele projeto que eu tinha. Era um projeto bacana, era um projeto espelhado no Arte Som, era um projeto espelhado no Grêmio de Umas, era um projeto espelhado no Arte Música de Itapuranga, era um projeto que de todos os festivais, até mesmo do grande festival do Mato Grosso, em Campo Verde, que eu tive a honra de participar por 3 anos. Então, assim, eu busquei toda a minha experiência entre intérprete, junto com os intérpretes, e criei esse festival. Com normas, tudo, bacaninha, você entendeu? E aí sim, mas isso não foi para mim interromper o meu sonho. Fui em busca, tive apoio de muitas empresas, o recurso era muito pequeno e gasto para festival é muito alto. Para você fazer um festival, para você acolher os concorrentes bem, dar alimentação, dar hospedagem, trazer um grupo de jurado decente. Eu tive a honra de ter no meu jurado o Carlinhos do P.O. Box, que estava fazendo sucesso naquela época internacionalmente, tinha acabado de chegar de uma turnê do Japão, né? E ele, por ser bem próximo à minha pessoa, à minha família, eu tive condição de trazer ele. Como eu trouxe vários outros artistas também de renome, né, nacional, nesse evento nosso. Então, assim, e conseguimos realizar 3 grandes revelações de intérprete de Faina. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Geraldo, esse primeiro festival antes do GRIF, que vocês realizaram ali, que você fazia parte, no caso, de uma comissão, você lembra mais ou menos o ano que foi? Olha, foi aproximado 84, 85, mais ou menos isso. O primeiro GRIF, você lembra quando foi? O primeiro GRIF foi já na primeira gestão do atual prefeito hoje, não me lembro tanto, porque eu tenho um problema depois do Covid, o esquecimento de datas, nomes, essas coisas, mas
Mas é o seguinte, eu lembro que o prefeito da época, eu creio que parece que foi no primeiro mandato. O Grife aconteceu no primeiro mandato, é verdade. No primeiro mandato do atual prefeito hoje, Paulo Roberto Vieira, que nós tínhamos como maior apoiador e incentivador o deputado estadual Josias Gonzaga, que sempre esteve presente nos meus eventos, participando, contribuindo com a sua contribuição, com a sua partida, com a sua partilha. Então, assim, eu buscava muito apoio fora com empresas, entendeu? Para fazer uma coisa bem feita, para realmente deixar marcas. Isso aí do primeiro GRIF foi mais ou menos 93, 94, por aí. Isso, 93, 94, aí nós fizemos 3 grifes, né? Vários artistas levaram para o palco, levaram para o Faustão, como o Leonardo, né? Newton Pinto e Tom Carvalho. Eu tive a honra de conhecê-los no início da carreira deles na cidade de Itapuranga, participando até de festivais também ali, realizado pelo grande nobre amigo meu, o Lindomar Castilho, que hoje mora em Araguapaz. Aldo, o GRIF, obviamente, como você falou, buscou inspiração em outros nomes. E eu acho que uma grande referência é o GRIF e também o Festichan e Matrichan. Você já participou do Festichan? Maravilha se lembrar, não poderíamos deixar. É, eu só voltando atrás no Grife, grandes revelações de intérprete em faina, né? Também veio a inspiração do Festichan, cara, do meu amigo Isaías, que sempre o cara que sempre pensou na cultura com carinho, com amor e fez esse grande festival se tornar hoje nacionalmente conhecido, né, no Brasil inteiro. E eu tive várias vezes participando, acho que foi pouquíssimas vezes que eu fiquei de fora do Festichan, mas sempre participei, sempre levei as minhas canções, as minhas interpretações, e sempre carreguei o nome de Faina, esses festivais vizinhos. Quanto Matrichan, Mozarlândia, Aruanã, São Miguel do Araguaia, Itaberaí, Goiás, Inhumas, Brasília, Distrito Federal, Itapuranga, Uruana, Itapaci, Jaraguá. São várias cidades, várias cidades. Era uma tendência, Geraldo, eu lembro. Era uma tendência, assim, toda cidade, povoado, distrito fazer um festival. E eu lembro que quando começou o Festi Rita, lá em Santa Rita, fundado aí pelo meu padrinho Binha, inclusive o primeiro cantar, a primeira dupla a cantar no festival lá, né, foi o Judaí Simone, em 1995. E teve em Araras também, acho que em Araras teve umas 2 edições também de festival. Você acha que o Grife e ali também o de Matrichan colaborou para expandir esses festivais dentro do nosso município? Sim, sim. Por quê? Porque colaborou. Eu vejo assim, não desfazendo, não tirando uma coisa e colocando outra, eu quero te dizer o seguinte, como colaborou, como também até com as outras cidades. Porque era uma coisa muito interessante que é bom ser lembrado. Você ia num festival, estava organizado, você queria que o festival da sua cidade fosse melhor do que aquele. E assim era, um atrás do outro. Então o que acontece? Como aconteciam os festivais em Faina. Santa Rita está no distrito do nosso município. Arara está um povoado localizado no nosso município e bem próximo a Matrichan, que aconteceu o Festichan, né? Então isso eu tenho certeza que isso foi muito fundamental para que esses pequenos festivais, né, noite de intérprete, viesse a acontecer. E outra coisa, eu acredito, eu acho que a municipalização cultural ela não pode parar. Eu não posso, eu quero deixar para você bem claro que deveria estar sendo valorizado essa área musical, ou até mesmo, sabe, assim, em pequenos, como nos distritos, né? Nos distritos, nas pequenas cidades, porque são também desse pequeno povo, desse pequeno distrito, desse pequeno povoado, que pode surgir um grande cantor. Olha, eu tenho vários cantores, amigos meus, que eu conheci em festival e hoje são cantores internacionalmente dizendo, na área sertaneja, você entendeu? Na área popular, na área gospel, tudo surgiu da onde? Tiveram a experiência dos festivais. Os festivais
tirou muita juventude da droga. Eu acredito muito nisso. Os festivais fizeram com que a juventude de uma cidade interlaçasse a amizade com a cidade próxima. Isso é muito bonito. Isso não existe mais. Então, e também é o seguinte, quantas pessoas hoje teriam vontade de estar expressando uma canção num festival e não tem a oportunidade, porque os festivais acabaram. Eu, num certo ponto, vejo que os festivais chegaram ao ponto de estar acabando, de estar diminuíram até bastante, devido ao alto custo. Porque o festival, na verdade, por mais que você cobre uma bilheteria acessível ao bolso da pessoa, da sua cidade, não dá para cobrir as despesas, são despesa alta, é despesa com banda, deslocar aí para ficar uma semana, você pagar uma banda com 15 músicos, 10 músicos, 12 músicos, é caro. Aí depois vem o que? Vem a montagem do evento, vem divulgação do evento, vem premiação do evento. Então, assim, e outra coisa, e não podemos só pensar também, não podemos esquecer de lembrar da receptividade, de como você vai receber os seus intérpretes, o seu convidado, que seja de perto ou de longe. Você tem que dar um conforto melhor para o intérprete, né? Então, tudo isso é gasto. E hoje o poder público investe muito pouco. As pessoas que hoje assumem os cargos dentro das pequenas prefeituras, né, muitas das vezes incomoda e não corre atrás do recurso. Como? Ir até o governo do estado de Goiás, levar projetos, sabe? E fazer com que a transparência, porque a comunidade venha participar desse tipo de evento. Então, assim, não é fácil. Eu parabenizo muito aqui, ressalto o Isaías, meu vizinho em Matrinchã, que com todas essas dificuldades, cara, sempre ele está fazendo evento na cidade de Matrinchã, na cidade de Secures vizinha, e sempre levando a musicalidade, de uma forma ou de outra, ou sertanejo, ou só popular, e assim vice-versa. Né? Então eu quero deixar aqui meus parabéns a ele e dizer que as pessoas volte a investir, volte a acreditar na musicalidade, volte a acreditar nessa concentração de jovem, que é muito importante para o nosso país, para o nosso município, né? E volta a pensar em realizar mais festivais. Fácil não é, mas tem o seu prazer no final de tudo isso.